Entro na redação e o Marcelo Soares de Moura me chama. Começa. Escuta aqui, Nelson. Explica esse mistério. Como havia um mistério, sentei-me. Ele começa. Você, que não escrevia sobre política, por que é que agora só escreve sobre política? Puxa um cigarro sem pressa de responder. Insiste. Nas suas peças não há uma palavra sobre política. Nos seus romances, nos seus contos, nas suas crônicas, não há uma palavra sobre política. E de repente você começa suas confissões. É um violino de uma corda só. Seu assunto é só política. Explica. Por quê? Antes de falar, procura o cinzeiro. Não tem. Marcelo foi apanhar 2 mesas adiante. Agradeço. Calco a brasa do cigarro no fundo do cinzeiro. Digo, é uma longa história. O interessante é que outro amigo, o Francisco Pedro do Couto, e um outro, Permínio Asfora, me fizeram a mesma pergunta. E agora o Marcelo me fustigava. Por quê? Quero saber. Você tem tempo ou está com pressa? Fiz tanto suspense que a curiosidade do Marcelo já estava insuportável. Começo assim a longa história. Eu sou um ex-covarde. O Marcelo ouvia só e eu não parei mais de falar. Disse-lhe que hoje é muito difícil não ser canalha. Por toda parte só vemos pulhas. E nem se diga que são pobres seres anônimos, obscuros, perdidos na massa. Não. Reitores, professores, sociólogos, intelectuais de todos os tipos, jovens e velhos, mocinhas e senhoras. E também os jornais e as revistas, o rádio e a TV. Quase tudo e quase todos exalam abjeção. Marcelo interrompe. Somos todos abjetos? Acendo outro cigarro. Nem todos, claro. Expliquei-lhe o óbvio, isto é, que sempre há uma meia dúzia que se salve e só Deus sabe como. Todas as pressões trabalham para o nosso aviltamento pessoal e coletivo. E por que essa massa de pulhas invade a vida brasileira? Claro que não é de graça e nem por acaso. O que existe por trás de tamanha degradação é o medo. Por medo, os reitores, os professores e os intelectuais são montados, fisicamente montados pelos jovens. Diria Marcelo que estou fazendo uma caricatura até grosseira. Nem tanto, nem tanto. Mas o medo começa nos lares, e dos lares passa para a igreja, e da igreja passa para as universidades, e destas para as redações, e daí para o romance, para o teatro, para o cinema. Fomos nós que fabricamos a razão da idade. Somos autores de impostura e, por medo adquirido, aceitamos a impostura como a verdade total. Sim, os pais têm medo dos filhos, os mestres dos alunos. O medo é tão criminoso que outro dia 6 ou 7 universitários curraram uma colega. A menina saiu de lá de maca, quase de rabecão. No hospital sofreu um tratamento que foi quase outro estupro. Sobreviveu por milagre e ninguém disse nada. Nem reitores, nem professores, nem jornalistas, nem sacerdotes. Ninguém exalou um modestíssimo pio. Caiu sobre o jovem estupro todo o silêncio da nossa pusilanimidade. Mas preciso pluralizar, não há um medo só. São vários medos, alguns pueris, idiotas. O medo de ser reacionário ou de parecer reacionário. Por medo das esquerdas, granfinas e milionárias fazem poses socialistas. Hoje, o sujeito prefere que lhe xinguem a mãe e não o chame de reacionário. É o medo que faz o Dr. Alceu renegar os 2000 anos da igreja e pôr nas nuvens a grande revolução russa. Cuba é uma Paquetá, pois essa Paquetá dá ordens a milhares de jovens brasileiros. E de repente somos ocupados por vietcongs, cubanos, chineses. Ninguém acusa os jovens e ninguém os julga por medo. Ninguém quer fazer a Revolução Brasileira. Não se trata de Brasil. Numa das passeatas propunha-se que se fizesse do Brasil Vietnã. Por que não fazer do Brasil o próprio Brasil? Ah, o Brasil não é uma pátria, não é uma nação, não é um povo, mas uma paisagem. Há também os que negam até como valor plástico. Eu falava e o Marcelo não dizia nada. Súbito ele interrompe. E você? Por que de repente você mergulhou na política?
Eu já fumara, nesse meio tempo, 4 cigarros. Apanhei mais um. Eu fui, por muito tempo, um pusilânime como os reitores, os professores, os intelectuais, os granfinos, etc, etc. Na guerra, ouvi um comunista dizer antes da invasão da Rússia: Hitler é muito mais revolucionário do que a Inglaterra. E eu, por covardia, não disse nada. Sempre achei que a história da Grande Revolução, que o Dr. Alceu chama de o maior acontecimento do século XX, sempre achei que essa história era um gigantesco mural de sangue e excremento. Em vida de Stalin, jamais ousei um suspiro contra ele. Por medo, aceitei o pacto germano-soviético. Eu sabia que a Rússia era a antipessoa, o anti-homem. Achava que o capitalismo, com todos os seus crimes, ainda é melhor do que o socialismo e sublinho, do que a experiência concreta do socialismo. Tive medo, ou vários medos, e já não os tenho. Sofri muito na carne e na alma. Primeiro foi em 1929, no dia seguinte ao Natal. Às 2 horas da tarde, ou menos um pouco, vi meu irmão Roberto ser assassinado. Era um pintor de gênio, espécie de Rambo plástico e de uma qualidade humana sem igual. Morreu errado ou por outra pessoa. Morreu porque era filho de Mário Rodrigues. E no velório, sempre que alguém vinha abraçar meu pai soluçava. Essa bala era pra mim. Um mês depois, meu pai morria de pura paixão. Mais alguns anos e meu irmão Joffre morre. Éramos unidos como 2 gêmeos. Durante 15 dias no sanatório de Correias ouvi a sua dispneia. E minha irmã Dorinha, sua agonia foi leve como a euforia de um anjo. E depois foi meu irmão Mário Filho. Eu dizia sempre, ninguém no Brasil escreve como meu irmão Mário. Teve um infarte fulminante. Bem sei que, hoje, o morto começa a ser esquecido no velório. Por desgraça minha, não sou assim. E por fim, houve o desabamento de Laranjeiras. Morreu meu irmão Paulinho, e com ele, sua esposa Maria Natália, seus 2 filhos, Ana Maria e Paulo Roberto, a sua sogra Dona Maria. Todos morreram, todos, até o último vestígio. Falei do meu pai, dos meus irmãos e vou falar também de mim. Aos 51 anos tive uma filhinha que, por vontade materna, chama-se Daniela. Nasceu linda. 2 meses depois, a avó teve uma intuição. Chamou o Dr. Silvio Abreu Fialho. Este veio, fez todos os exames. Depois desceu comigo. Conversamos na calçada do meu edifício. Ele foi muito delicado, teve muito tato, mas disse tudo. Minha filha era cega. Eis o que eu queria explicar a Marcela. Depois de tudo que contei, o meu medo deixou de ter sentido. Posso subir numa mesa e anunciar de fronte alta: sou um ex-covarde. É maravilhoso dizer tudo. Para mim, é de um ridículo abjeto ter medo das esquerdas, ou do poder jovem, ou do poder velho, ou de Mao Tse-tung, ou de Guevara. Não trapaceio comigo nem com os outros. Para ter coragem, precisei sofrer muito, mas a tenho. E se há rapazes que nas passeatas carregam cartazes com a palavra muerte, já traindo a própria língua, e se outros seguem as instruções de Cuba, e se outros mais querem odiar, matar ou morrer em espanhol, posso chamá-los, sem nenhum medo, de jovens canalhas.